Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos mais uma vez juntos na presença do eterno e bom Deus. Queremos louvar ao Senhor Jesus por essa riquíssima oportunidade de mais uma vez estarmos juntos aqui na presença de Deus, nessa oportunidade no programa Deus Fala ao Coração. Como também manifestando a nossa gratidão ao nosso querido pastor presidente, pois é através do servo de Deus que o Senhor Jesus tem nos concedido essa honrosa escala de estarmos aqui. Queremos também adorar a Deus pela sua vida. A você que está do outro lado, seja da telinha, da TV canal 14.1, ou quem sabe através de uma das plataformas de rede social, YouTube, Facebook ou Instagram. Como também, queridos, a você que está conosco através da rádio 93.3 FM ou AM 580. Pode ser também que você esteja através do aplicativo Rede Brasil Rádio ou Rede Brasil TV. Se você ainda não fez o download, faz aí, que vai ser de bênçãos para a sua vida. Aos queridos e amados irmãos do interior, seja do litoral, seja da região denominada Mata Norte, Mata Sul, seja da região metropolitana, seja da capital, ou seja do agreste do nosso estado, sertão do nosso estado, ou também de outro estado da nossa federação, ou quem sabe até de outra nação, de outro país. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo ao programa Deus Fala ao Coração. Lembrando que no segundo bloco, teremos o testemunho, onde seremos edificados para a glória de Deus. Lembrando que você pode também participar do programa Deus Fala ao Coração, mandando a sua mensagem de áudio para o número que está aqui na sua telinha, DDD 81 99226 6009. Você manda a sua mensagem de áudio, tá bom? E será um prazer imenso ter a sua participação no programa Deus Fala ao Coração. Quero aproveitar e mandar uma saudação muito especial à minha família, a minha esposa, a irmã Rutean, a meus filhos, o Isaac, a Abigail, a minha família ali em Cachoeirinha, minha mãezona, a irmã Eunice, a minha mana Débora Priscila, a minha família lá em Belo Jardim, família da minha esposa também, em Caruaru, Araripina, Petrolina. Deus em Cristo te abençoe. Queremos também mandar uma saudação especial a você que está no seu trabalho ou na sua residência, ou quem sabe no seu carro de aplicativo, no seu carro de táxi. Deus te abençoe. Deus te abençoe e que essa programação, mais uma vez, seja um instrumento de Deus para abençoar a sua vida, para trazer consolo. Deus sim, nesse programa, assim cremos e assim vamos trabalhar, e Deus, pela sua palavra, nos garante que quer trazer consolo, conforto, resposta, providência, milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria de convidá-lo a logo de início lermos uma mensagem no texto bíblico para a nossa reflexão no programa de hoje. E esse texto está contido no Evangelho segundo João, capítulo 7, do versículo 37 ao versículo 39. João, Evangelho, capítulo 7, do versículo 37 ao versículo 39. Caso você esteja podendo fazer uso do seu exemplar bíblico, será bom fazer o manuseio da Bíblia Sagrada. Caso você não possa, a equipe estará colocando à disposição aí na sua telinha o texto sagrado. Vamos ler a palavra de Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim
e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Glória a Deus. Queridos, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de lermos a sua palavra e também pedindo a Ele a bênção sobre essa reflexão que teremos a partir de agora. Oremos. Pai, no nome de Jesus, queremos Te louvar pela feliz oportunidade que através do Teu servo, Teu ungido, nosso pastor, nos tens concedido de estarmos aqui, Senhor, cooperando mais uma vez nesta tão grandiosa obra. Te louvamos também pela oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra e agora a oportunidade de refletirmos um pouco. Fala conosco, Senhor. Fala com cada coração. Que a Tua preciosa voz seja ouvida. Que a Tua graça, que o Teu consolo venha alcançar a cada irmão e irmã, a cada servo Teu, a cada vida, ó Pai, que está participando dessa programação. Que haja milagres, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, que haja refrigério, que haja providência, que haja socorro da Tua parte. Te clamamos porque Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso bom pastor. Te pedimos, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto sagrado que eu quero refletir, sentir da parte de Deus e refletir com você nessa oportunidade, conforme já lemos, mas eu quero mencionar, está contido no Evangelho segundo João, capítulo 7, do versículo 37 ao versículo 39, onde Jesus, conforme diz o texto, ele clama em voz alta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E ainda no verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O versículo 39 menciona ou explica a que se referia essa fala de Jesus. E o texto do versículo 39 diz: e disse ele a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber. E a parte B do versículo 39 diz: pois o Espírito Santo até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E é em cima dessa parte final do versículo 39, que trata sobre a glorificação de Jesus, que eu quero refletir com você nesta oportunidade. Embora é bom mencionar que o Espírito Santo atuou de uma forma muito presente na vida e no ministério de Jesus. Por exemplo, em Mateus 1:20 e Lucas 1:35 menciona a participação do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Mateus 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22 e João capítulo 1, versículos 32 e 33, a participação do Espírito Santo no batismo de Jesus. Marcos 1:12, Lucas 4:18 e 19, Atos 10:38, a participação do Espírito Santo no ministério de Jesus.
Hebreus 9,14, a participação do Espírito Santo na morte de Jesus. Romanos 1,4, Romanos 8 e 11, a participação do Espírito Santo na ressurreição de Jesus. É interessante porque Lucas 4:1 diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Lucas 4:18, Atos 10:38, que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Mateus 12:27 e 28, que ele foi revestido de poder ou com poder pelo Espírito Santo. Hebreus 9:14, que Jesus ofereceu-se a si mesmo pelos nossos pecados pelo Espírito Santo. Romanos 8:11, que ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E Atos 1 e 2, no momento da ascensão, ele dirigiu as últimas instruções de modo pessoal e direto por intermédio do Espírito Santo. Perceba que a participação do Espírito Santo na vida, ministério de Jesus, na sua morte, ressurreição, ascensão, foram marcantes e presentes. O que diremos nós? Como precisamos da presença, como precisamos da comunhão. Orar não por necessidade, embora que as necessidades são presentes, diárias e intensas, mas essa nunca deve ser a propulsão ou aquilo que nos encaminha à presença do Senhor. O que nos deve atrair à presença de Deus, mesmo em meio a constantes necessidades, deve ser o anelo pela comunhão com Deus. Como disse o próprio salmista, a minha alma tem sede de Deus. Essa deve ser a razão que nos impele à presença do Senhor. Mas voltando ao texto sobre glorificação de Jesus, em João Evangelho, capítulo 13, versículos 31 e 32, o texto diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Perceba que em João 7, Jesus, no grande dia da festa, ele clama, e o seu clamor é para que quem tivesse sede viesse a ele, porque ele daria água e faria com que rios de água viva jorrariam do ventre de cada um dos seus discípulos. E a explicação do texto é que ele estava mencionando acerca do Espírito Santo que haviam de receber, porque ainda o Espírito não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então a glorificação estava por vir. Porém aqui, em João 13, quando Jesus celebra a última Páscoa com os discípulos e instaura a ceia, e ele dá o bocado molhado a Judas Iscariotes. E Judas, ao receber o bocado molhado, Jesus diz a ele, aquilo que tens para fazer, faze-o depressa. E quando Judas saiu ali do cenáculo onde eles estavam reunidos, e ficou Jesus e os 11, porque Judas já havia saído, Jesus já não diz que haveria de ser, mas ele já diz, agora é. Ou seja, o momento da glorificação chegou. Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. E isso lemos João 13, versículos 31 e 32.
Mas, no mesmo Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 14, 15 e 16, o texto sagrado diz: E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Versículo 16 diz: Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. É interessante porque em João 12, do versículo 14 ao 16, menciona a glorificação de Jesus, mas os discípulos só entenderam de fato quando Jesus ressuscitou. Porque o comportamento dos discípulos, Jesus estando no sepulcro, era um. Jesus ressuscitado foi outro. Quando Jesus estava morto e ainda seu corpo no sepulcro, a Bíblia diz que eles ficaram no cenáculo de portas fechadas. Mas por um espaço de 40 dias, Jesus começa a aparecer aos discípulos. E de modo tal que eles puderam tocar em Jesus. Conforme a Bíblia cita que Tomé diz: se eu não tocar na sua ferida, eu não crerei. E Jesus, 8 dias após, ele aparece mais uma vez no cenáculo, chama Tomé e diz: toca aqui. Veio ao meu lado. A tal ponto que não era mais apenas a visão, o fato perceptivo, mas o tato também. Jesus foi tocado por eles. E isso fez com que o comportamento mudasse de tristeza, de medo e de decepção, para de euforia, alegria e ousadia. E aqui, João 12, versículos 14 ao 16, mostra que os discípulos só compreenderam que aquela entrada de Jesus sobre o jumentinho era o cumprimento de uma profecia, só entenderam após a sua glorificação. Ou seja, dá-nos a entender claramente após Jesus ressuscitar e aparecer a eles. Mas, conforme lemos em João 13, 31 e 32, quando Jesus diz: agora é glorificado o Filho do homem e Deus é glorificado nele. Ele disse aquilo após Judas ter saído para o entregar, traindo a sua confiança. Jesus não estava em João 13 falando sobre a sua ressurreição, mas sobre o seu martírio. Quando vemos ainda em João 12, versículo 23, o texto diz assim: E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Perceba que Jesus estava, a partir desse momento também, João 12 e 23, mencionando o momento a que, de fato, ele veio. E isso ele repete nesse mesmo capítulo 12, versículos 27 e 28. Quando o texto diz: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Perceba que de modo
claro e objetivo em João 12, versículos 27, 28 e também o versículo 23. Jesus menciona que essa glorificação seria o seu martírio. Só que isso é contrário ao que nós entendemos por glorificação. Geralmente, glorificação para nós é triunfo, é honra, é prestígio. E como Jesus está falando glorificação com relação a seu sofrimento e morte? Conforme lemos, João 12, 23, João 12, 27 e 28, João 13, 31 e 32. Mas a Bíblia dá explicação para isso. E essa explicação, caso você queira fazer uso da sua Bíblia, Paulo menciona esse triunfo na cruz na carta aos Colossenses, lá no capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim, aos Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Sabe qual era o triunfo de Jesus? Era o meu triunfo, era o seu triunfo. A nossa vitória em Cristo contra a morte. Não apenas a morte física, mas a morte também no sentido de não gozar de comunhão com Deus e também no sentido de eternidade, condenação eterna. Em Cristo, nós tivemos reconciliação. Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a esperança de vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Vida eterna com Deus, salvação eterna com Deus. E lembrando, ressurreição. Paulo trata sobre isso tanto na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, como também na carta aos Colossenses, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Então, o triunfo de Jesus não era o triunfo dele por ele, mas era o triunfo dele por nós. E Paulo cita isso de um modo muito explícito, como lemos na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. E eu acho lindo o versículo 15, porque na versão Almeida atualizada diz despojando, não é? Como também na versão Almeida corrigida. Mas há uma outra versão, salvo engano, a versão NVI, que diz assim, desarmando.
potestades, principados, os expôs publicamente. E a versão Nova Almeida Atualizada diz: os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Mas quando vamos ler os evangelhos, no momento da crucificação, né? A partir da prisão, na verdade, lá no jardim do Getsemane, Jesus já começa, sai do jardim do Getsemane amarrado, manietado. Passa pela casa de Anás, depois pela casa de Caifás, depois a presença de Pôncio Pilatos, depois a presença de Herodes, depois volta à presença de Pôncio Pilatos novamente, dali é levado para a crucificação. Coroa de espinhos, foi esbofeteado, foi chicoteado, foi zombado, foi crucificado, sofreu. Mas quando fala sobre o sofrimento, Jesus menciona em Atos 13, 31 e 32, Atos 12, 23, 27 e 28, que seria o momento da glorificação. E é tão interessante porque no versículo 27 e 28, Deus faz questão, de modo audível, aos que estavam ali presentes, manifestar-se. Pois o verso 28 do capítulo 12 de João, que já lemos, mas porém menciono mais uma vez, diz: então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. A vida de Jesus, a vida santa e pura de Jesus, já glorificava o Pai. Os frutos que Jesus produziu no seu ministério já glorificavam o Pai. Só o fato, como Paulo menciona na carta aos Filipenses capítulo 2, de Jesus não ter, por usurpação, resistido a permanecer na forma de Deus, mas tomou a forma humana. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Só a humanização de Jesus, que veio de uma forma simples, já glorificava o Pai. Sua vida, seu ministério já glorificava o Pai. Mas a cruz foi o momento de glória, porque o projeto de salvação estava sendo concretizado, estava sendo cumprido na sua íntegra, para que a salvação de Deus por intermédio de Cristo, naquele momento fosse selada. Como diz o versículo 14, que Jesus pegou a dívida, não é? Na versão Almeida Corrigida diz: a cédula que era contrária a nós, nas ordenanças, Ele tirou do meio de nós e deixou cravada na cruz. Ou seja, o preço foi pago. Interessante que glorificação em meio ao sofrimento. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis. Como disse logo no começo, né? O que nos impulsiona à presença de Deus nunca devem ser os problemas. Nunca devem ser os problemas. Porque Ele desceu do céu, provou a cruz, foi porque nos amou e nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus diz, né, em João 10, o ladrão não vem senão para matar e roubar. Eu vim para que tenham vida. Em resposta a esse amor e essa oferta
de vida. Essa deve ser a razão que me move à presença de Deus. Mesmo que em dados momentos eu não entenda o caminho, mas eu devo me sentir e ser de fato atraído pelo gozo da presença, da comunhão, como fez Moisés. Moisés disse: Senhor, tu diz que me conheces por nome. Faze-me conhecer o teu caminho. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E Deus diz uma palavra tão linda a Moisés, né? A minha presença será contigo para te fazer descansar. Que promessa bendita! Porque veja, a glorificação, quando Jesus olha para a cruz, ele diz: não, eu vou pedir para ser livre dessa hora, mas para essa hora eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veja que disposição. Aí Deus brada do céu e diz: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Meu Deus, que amor tão terrível. Como eu correspondo a esse amor? Eu não posso ficar inerte, olhando para problemas. Os problemas, no momento da oração, devem ser colocados à presença de Deus, como Pedro orientou na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porém lembrando, ele tem cuidado de vós. Deus, ele tem zelo pela sua vida. Toda vez que você for orar, ore com essa certeza, com essa convicção. Deus, ele tem zelo. Porém, o zelo número 1 de Deus sobre nós é a comunhão. Através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. E apenas para findar uma pincelada nessa reflexão, se você for olhar na sua Bíblia, Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, você vai ver a citação de Marcos sobre uma obra maravilhosa que Jesus fez. A libertação de um homem de Gadara, que os evangelistas Marcos e Lucas chamam de Genezaré ou Genezareno. Marcos capítulo 5, versículo do 1 ao 20. Veja o que diz a palavra de Deus. E chegando Jesus e seus discípulos à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, correção, Gerazenos. Porém, Mateus cita Gadara ou Gadarenos. Embora um evangelista fale sobre a cidade de Gadara, ou melhor, a região de Gadara, uma região, Marcos e Lucas falam sobre a cidade de Gerazenos, Gerasa, a cidade de Gerasa. E é interessante porque enquanto Mateus ele menciona 2 homens que foram libertos, Marcos cita ou foca em apenas um. E de modo bem esmiuçado, o evangelista Marcos menciona que esse homem, eu acho bonito, que após a sua cura, havia muito que ele não tinha mais a condição, a possibilidade de ter uma vida social, mas Jesus o liberta. E é interessante porque ele pede a Jesus que fosse seguindo. Jesus disse não. É como se dissesse: eu tenho um projeto maior para você. Volte aos teus e diga a eles quão grandes coisas o Senhor te fez. O caminho de Deus às vezes é na tormenta, mas Ele nunca nos deixa só. E quando estamos na presença dEle em oração,
encaminhando a Ele as nossas ansiedades e escondidos na sombra do Onipotente, nós devemos, pós-vitória, permanecer na presença dEle e com a bandeira dizendo, a bandeira erguida dizendo, o Senhor pelejou por nós, por isso estamos alegres. E sair testemunhando da grandeza, da misericórdia, da fidelidade, do amor de Deus sobre nossas vidas. Receba essa palavra da parte do Senhor. Deus, Ele não falha. Deus, Ele não muda. Deus, Ele não falta. Ele é Deus no céu, mas também é Deus na terra. O Deus que glorificou Jesus na cruz e na sua ressurreição e ascensão, fará coisas grandes na tua vida, se você permanecer firme na presença de Deus. Queridos, nós vamos ao próximo bloco, tá? Daqui a pouquinho a gente chega, vamos ao intervalo e no próximo bloco você terá, o testemunho, você terá, a oportunidade de continuar participando através de áudio e o testemunho será maravilhoso, a fidelidade de Deus, a sua misericórdia. Mas agora, nós iremos louvar ao nome do Senhor e queremos, a você que adentrou agora na programação, Deus fala ao coração, seja bem-vindo, permanece sintonizado, porque no próximo bloco receberemos ou ouviremos um testemunho por parte de uma serva de Deus que manifestará a sua gratidão a Deus por uma vitória recebida. E agora nós vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo através ou com a nossa irmã Cássia Lima, ali da área 61, em Comportas. Paz do Senhor, serva de Deus. Amém, pastor. Vamos louvar ao Senhor. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Oh, glória a Deus. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião, pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão.
paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a sua história, hoje aqui, hoje aí. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve se ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão. Queridos, a paz do Senhor Jesus, e voltamos ao segundo bloco do programa Deus Fala ao Coração. E para você que está nos acompanhando pela rádio, quem está falando com você é o evangelista Elton Carlos. Queridos, e você pode participar do programa Deus Fala ao Coração mandando a sua mensagem de áudio. Manda aí a sua mensagem de áudio, será um prazer imenso ter a sua participação conosco através do WhatsApp número DDD 81 992266009, tá bom? Estamos aguardando a sua participação. E agora nós iremos ouvir um testemunho da parte de Deus para a nossa edificação. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Estou aqui para trazer um grande testemunho sobre a libertação da minha mãe, quando minha mãe, aos 14 anos, ingressou no mundo das drogas, né? E conheceu meu pai, que era drogado também. E nisso aí engravidou de mim e mesmo grávida continuou as práticas, continuou se drogando, continuou bebendo, continuou saindo. E até no dia de me ter, de ir para o hospital, ela foi com um cigarro de droga na mão, né? E na hora lá, quando me teve, colocou o meu nome, né? E eu fui crescendo nesse lar, vendo a minha mãe se drogando na minha frente, na frente das minhas irmãs. E foi um momento muito difícil, até eu completar 9 anos, e a minha mãe foi presa, né? E eu tive que enfrentar a penitenciária para visitar a minha mãe, levar as coisas para minha mãe. Não foi fácil. Quando eu cheguei lá, minha mãe com o cabelo cortado, vestida como homem. E quando eu entrei, né, passei por todo o processo de revista. E quando eu entrei lá dentro, a minha mãe abriu os braços, me abraçou. E foi um momento muito difícil, chorei muito. E o momento mais dolorido foi a hora da partida. A hora de eu ir para casa e a minha mãe ter que ficar naquela penitenciária aqui em Pernambuco, né? E foi um andor muito grande, né? Mas a minha família botou advogado, minha mãe conseguiu sair e continuou aquele cenário de destruição, vendo a minha mãe se drogando com várias pessoas dentro de casa. E minha mãe foi presa novamente a segunda vez, não passou muito tempo, foi solta, né? E o Senhor, Ele já tinha um grande plano em minha vida, né? E eu não entendia, não conhecia Deus, a nossa família não conhecia nada de Deus, quando morávamos aqui em Recife. E o Senhor, Ele, quando eu completei 11 anos, criou uma situação. Minha avó foi para a cidade de Moreno conhecer, e chegou lá, gostou, e levou a minha mãe gostou. E aí começou o trabalho de Deus na minha vida. De 11 a 17 anos,
Deus, ele marcou o encontro comigo com 17 anos, né? Quando eu não conhecia Deus, não entendia nada, e eu fui para um culto, e neste culto o pregador no final perguntou por que eu estava renegando o Espírito Santo de Deus e que eu levantasse a mão e viesse à frente, porque grande coisa o Senhor, ele iria fazer na minha vida e através da minha vida, e o mundo, né, as pessoas iriam ficar impactadas com o que ele iria fazer. Quando a minha mãe passou mais de 20 anos nas drogas, usou todo tipo de droga, drogas até na veia, né? Foi uma situação muito difícil, né? Mas o Senhor, ele chegou com salvação na minha vida, e neste dia eu aceitei a Jesus, comecei a ir para a igreja, não foi fácil, né? Quando minha família, minha mãe, ninguém entendia, né? E disse, agora ela é crente, ninguém aceitava, né? E foi um momento muito difícil na minha vida, mas com a oração da igreja, a oração dos irmãos, junto com a minha oração, Deus, ele foi me dando graça, Deus, ele me deu casamento, ele me deu 4 filhos, né? E Deus, ele fez coisas grandes na minha vida, e eu era da igreja de Moreno Engenho, servia lá, e na comissão, e as irmãs do ciclo de oração, né? Aquela igreja fechou, e a gente veio para o Alto da Esperança, e chegando no Alto da Esperança, as irmãs do ciclo de oração colocou um propósito, e nesse propósito ela mandou a gente escolher e consagrar para este propósito, e eu coloquei o propósito da salvação da minha mãe, e através desse propósito de 7 dias de oração, o Senhor, ele me deu vitória. Não se passou 6 meses, e Deus disse que iria entrar, que iria salvar, que iria libertar, e assim o Senhor, ele fez, né? E Deus, ele entrou, salvou, libertou a minha mãe, né? E quando foi um dia, eu cheguei lá para visitar, ela tinha acabado de se drogar, e ali eu dei a bênção à minha mãe, ela respondeu, e estava tendo um culto de pregação perto da casa dela, e ela olhou para mim, meu esposo, e disse que queria. E a gente perguntou o quê? E ela disse que queria ir para o culto. E da forma que ela estava, tinha acabado de se drogar, descalça, de short, com cabelo assanhado, e a gente levou ela para este culto, e ali chegando naquele culto, ela levantou as suas mãos e aceitou a Jesus como o salvador da sua vida. Quando minha mãe, muitas vezes eu via minha mãe se drogando, e ao terminar de se drogar, ela olhava para cima e dizia, Deus, se tu é Deus, me liberta desse vício, né? E o Senhor, ele atendeu, né? Deus, ele chegou com salvação dentro do meu lar, aleluia, ele restaurou quando o cenário era de morte, quando minha mãe ficou magra, perdeu muito peso, as pessoas olhavam e diziam, já vai a noiada, aí não tem mais jeito, e ninguém dava crédito à minha mãe nem à minha família, mas o Senhor, ele entrou em ação através da minha vida. Deus, ele marcou encontro comigo, e através da minha vida, Deus, ele alcançou a vida da minha mãe, a vida da minha parentela, quando ninguém conhecia Deus, ninguém servia ao Senhor, e através da minha vida, Jesus, ele salvou a minha mãe, salvou a minha parentela, e o nome do Senhor até hoje tem sido glorificado. E você que está escutando, continue orando, continue buscando, porque o nosso Deus, ele é um Deus que liberta. Amém? Glória a Deus, que testemunho maravilhoso, né? Sobre conversão. Conversão é algo tão importante que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 em diante, ele diz assim, ele, no caso Jesus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Perceba, a nossa real necessidade
que temos de nos convertermos a Cristo. Aí o versículo 4 do capítulo 2 da carta aos Efésios diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Que bendita salvação. Que preciosa salvação. Que imensurável amor que moveu Deus, Cristo e o Espírito Santo para esse projeto extraordinário. Salvação para todo aquele que em Cristo crê. Se você ainda não fez a sua decisão, Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abra a porta para Jesus, homem. Abra a porta para Jesus, mulher. Primeiro passo é aceitar. Eu quero Jesus e deixa o resto com Ele. Ele vai fazer coisa grande na sua vida. Queridos, agora nós vamos louvar o nome do Senhor através da nossa irmã Cássia Lima. E ela vai adorar a Deus mais uma vez. O tempo é do Senhor na tua vida. Descansa e confia nele. Eu não posso ser do jeito que eu quero. Quando vem a luta eu me desespero. Eu não posso agir assim, vem mudar dentro de mim. Muda meu interior. Me confronta, quebra o meu eu, me molda. Me refaça mais por dentro e por fora. Quando o vento e o mar se levantam, me ensina a descansar. Se eu não vejo nada, posso ver se eu orar. Se eu não tenho nada, eu posso ter se te adorar. Te adorar é tudo que eu preciso. Te adorando eu sei, eu sobrevivo. Se não aconteceu, amanhã vai acontecer. Se hoje eu não vencer, amanhã eu vou vencer. Te adorar é tudo que eu preciso. Sem tua presença eu não sobrevivo. O tempo é teu e eu preciso confiar. Meu presente e futuro eu vou te entregar. O tempo é teu quando tudo diz que não. Minha vida entrego em tuas mãos. O tempo é teu e eu preciso confiar. Meu presente e futuro eu vou te entregar. O tempo é teu quando tudo diz que não. A minha vida entrego em tuas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Sabe por quê? Se não aconteceu, amanhã vai acontecer. Se hoje eu não vencer, amanhã eu vou vencer. Te adorar é tudo que eu preciso. Sem tua presença eu não sobrevivo. O tempo é teu e eu preciso confiar. Meu presente e futuro eu vou te entregar. O tempo é teu quando tudo diz que não. Minha vida entrego em tuas mãos. Meu coração te dei e minha vida entreguei. Eu entreguei
confiar. Teu presente e futuro sou eu que vou cuidar. O tempo é meu quando tudo diz que não. A tua vida entrega em minhas mãos. O tempo é teu e eu preciso confiar. Meu presente e futuro eu vou te entregar. O tempo é teu quando tudo diz que não. Minha vida entrego em tuas mãos. A minha vida entrego em tuas mãos. Vamos louvar. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. A tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu prospero. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz
Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre, atenta ao teu mandar. Novamente, fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, se alegre, atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. A voz dele, tua voz é tudo. Glória a Deus, como é bom louvar ao nome do Senhor, né? Eu sempre sou lembrado por Deus do Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Como é bom louvá-lo, como é bom bendizer o nome do Senhor Jesus. Queridos, e agora nós vamos às participações, né? Nós temos a participação da nossa irmã Bárbara, aqui do Recife, de São Martim. Paz do Senhor, irmã Bárbara. A paz do Senhor, aqui quem fala é a irmã Bárbara. Estou precisando de oração, estou um pouco enferma. Amém. Sim, Falo senhora. de Recife, São Martim. Sim, senhora. Muito bem, irmã Bárbara, a gente vai orar, viu? Deus é poderoso sim para lhe dar vitória. Jesus é Deus e é o Deus que dá saúde, profetizado por Isaías, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, nós temos outra participação na nossa irmã Maria Yolanda, ali de Vitória de Santo Antão. Paz do Senhor, irmã Maria. Paz do Senhor, me chamo Maria Yolanda, faço parte aqui da Assembleia de Deus, da Vitória de Santo Antão. Amém. Gostaria de escutar um louvor e que alguém deixasse um versículo para mim. Amém. Muito bem, serva de Deus. O versículo que eu vou deixar para a sua meditação é um versículo que eu amo, né? O Salmo 46, ou melhor, Salmo 92, tá? Salmo 92, verso 1 e 2. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Ou seja, de manhã eu começo dizendo, Jesus é bom, a misericórdia dele tem me alcançado. E eu termino o dia dizendo, Deus é fiel. Terminei pela fidelidade de Deus. Não esqueça, a misericórdia e a fidelidade de Deus nos alcançarão, se permanecermos firmes na presença do Senhor. Deus abençoe a nossa irmã Maria Yolanda. A nossa irmã Isabel Lima, ali de Escada. Paz do Senhor, irmã Isabel. Pai do Senhor, peço oração pelo meu filho, João Vitor, para Deus fazer uma transformação na vida dele e deixar um salmo para mim. Sim, senhora, irmã Isabel. Né? Deixar um versículo para a sua meditação, eu quero deixar o mesmo que li, né? Acho que vai encaixar perfeitamente na sua necessidade, no seu pedido, tá? Salmo 92, verso 1 e verso 2. Nunca esqueça, isso traz tanto refrigério ao coração, saber que a misericórdia do Senhor é nova a cada manhã, né? Como diz lá em Lamentações, capítulo 3,
E a fidelidade, né? Lá fala também, grande é a tua fidelidade. Deus abençoe a nossa irmã Isabel. Ali de Olinda, de Rio Doce, o nosso irmão Francisco Crispim. Paz do Senhor, irmão Francisco. A paz do Senhor e uma boa noite. Estou ligando para pedir oração por mim, que estou muito enfermo e só Deus pode fazer na minha vida. Peço em nome de Jesus que faça essa oração por mim. Sim, Senhor. Entendeu? Para que Deus faça a vontade dele na minha vida. Amém? Amém. Agradeço pela oportunidade. Amém, irmão Francisco. Estaremos orando, viu, servo de Deus? Pode contar com as nossas orações daqui a pouquinho, né? Estaremos, chegando o momento da oração e estaremos apresentando sim. Deus é fiel, homem de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Também temos a participação lá de Olinda também, do nosso irmão Cauã Lima, ali de Peixinhos, Olinda. Paz do Senhor, servo de Deus. Pai do Senhor, Rádio Brasil, Pai do Senhor, todos os que estão assistindo o programa Deus Fala ao Coração. Quero pedir oração pelos meus pais, pois os mesmos não são evangélicos, não são crentes, para que Deus chegue com salvação, liberte dos álcools, para que Deus faça a vontade dele na vida dos dois. Quero pedir oração por mim, para que Deus me ajude, para que Ele possa abrir meu conhecimento da palavra, para que Ele possa me ajudar todos os dias, para que eu possa ter uma vida constante de oração. E essa oração, para que Deus me ajude a pregar o Evangelho e arrependimento para eles. Pois quando eu penso em falar algo, vem aquela batalha espiritual, aquela batalha que a pessoa quer falar, mas não sai nada, fica preso. Então, eu quero pedir essas orações, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus ajude e que Deus dê força a todos vocês. Amém? Amém. Irmão Cauã, um pedido de oração lindo, viu? Deixa eu lhe dar um conselho, que na caminhada cristã a gente sempre vai estar aprendendo, tá? É um constante aprendizado. A gente vai partir para a glória aprendendo. Mas a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável e é bom conhecê-la. E o manuseio dela é gradativo. Quanto mais você ir meditando na palavra de Deus e lendo, participando da escola bíblica dominical, e aí você vai começando a ter uma familiaridade maior com as histórias bíblicas, com o cenário de cada situação. E à medida que a gente vai lendo, relendo, meditando, fazendo alguma anotação, alguma observação, entendendo, ouvindo também, seja na escola dominical, no culto de doutrina, e isso vai crescendo. E lembrando também, oração, Jesus me dá graça a manusear melhor a Tua palavra. Deus ele vai fazer isso na sua vida. Um pedido muito nobre, viu? Fico muito feliz por esse seu cuidado, esse zelo. Deus vai fazer coisa grande na tua vida, homem de Deus. Também temos a participação da nossa irmã Raiane, ali de Teresina, Piauí. Paz do Senhor, serva de Deus. A paz do Senhor, meu nome é Raiane, eu falo de Teresina, no Piauí. Ouço o programa todos os dias. Quero pedir um versículo bíblico para minha meditação e peço oração pela minha mente. Desde já eu agradeço, em nome de Jesus. Muito bem. A nossa irmã Raiane, eu vou deixar um versículo para a sua meditação. Isso está, um versículo... Muito bem. Glória a Deus. Salmo 46, Eu sempre gosto de citar esse salmo. Esse salmo é um salmo de fortaleza, de consolo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda diz o versículo 9 e 10, Ele faz cessar as guerras,
até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. E o verso 11, né, onde finda o Salmo 46, repete: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para a sua meditação, serva de Deus. Também temos a participação da nossa irmã Graça, ali de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. A paz do Senhor, irmã Graça. Pai do Senhor Jesus, que é a irmã Graça de Jaboatão. Estou aqui pedindo oração pela minha vida. Deus sabe de tudo, por onde eu estou passando. E para o Senhor me conceder uma grande vitória em prol da minha casa que eu estou para vender. Amém? Quando Deus me conceder essa grande vitória, eu mando um texto, um áudio para agradecer. Leve em consideração em nome de Jesus, Deus sabe de tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês da Rede Brasil. Muito bem. Sou da Assembleia de Deus, Glória a Deus. da Rica. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois não, serva de Deus, irmã Graça, a gente vai estar orando sim, viu? Daqui a pouquinho a gente vai estar chegando aí nesse momento aí da oração, mas conto com as nossas orações, Deus é fiel. Também temos, essa será, creio eu, a última participação, a nossa irmã Solange. Paz do Senhor, irmã Solange. Boa noite, a paz do Senhor. Peço oração por mim, pela minha família, pela família do meu noivo, pelo meu noivo também. Que Deus venha abençoar cada dia mais e repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. Amém, irmã. Vou estar orando sim. A gente vai, na verdade, eu gostaria de convidá-lo agora. A gente vai dar uma paradazinha nas mensagens para orar. A oração é algo tão necessário. Você acredita que a oração, a gente precisa mais da oração do que o ar que a gente respira? A gente precisa mais da oração do que a água que a gente bebe. Interessante, né? A gente vê na criação Deus fazendo coisas extraordinárias, né? É muito lindo. Mas quando Deus vai fazer o homem, Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós nos relacionamos com Deus, isso através da meditação da palavra, isso através da oração, isso através da aplicação da palavra na nossa vida, isso gera um bem-estar incomparável, segurança, paz de Deus que excede a todo entendimento, que vem guardar o coração e os sentimentos. Falar com Deus é um privilégio e eu quero lhe convidar nesse momento para falarmos com Ele. Pai, no nome de Jesus, é diante de Tua santa presença, Senhor, que nesse momento Te adoramos por essa feliz oportunidade de estarmos nesse momento com todos os pedidos de oração, aqueles que pudemos ouvir as participações, aqueles que não foi possível, porém os Teus filhos estão conosco neste momento de oração. Querido Deus, é no Teu nome que nós nos levantamos neste ato de intercessão e Te pedimos, ó Deus, que a Tua misericórdia, que como diz a Tua palavra, é nova a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade, o texto bíblico nos assevera isso. Escudados na Tua palavra, Senhor, alicerçados na Tua palavra, prostrados diante de Tua presença, não que mereçamos, porque não merecemos,
mas é pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo mérito de Cristo lá na cruz do Calvário. É no nome de Jesus que te pedimos, ó Deus Santo. Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que reina, Tu és o soberano, o Altíssimo. Estende a Tua mão de Deus, opera milagres de cura sobre esse Teu filho que está acamado em casa, a Tua filha, também no hospital, Senhor. Manifesta o Teu poder para curar agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus, opera o milagre. Opera o milagre da cura, Senhor. Cura, cura. Estende a Tua mão poderosa para restaurar essa família, para trazer de volta esta vida que está distante do Teu aprisco. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa esse coração aflito e inquieto. Liberta, Senhor, destas prisões, deste cárcere. Que haja uma nova vida contigo. Remove essa raiz de amargura, essa perturbação. Repreenda toda a ação do maligno, Senhor, sobre esta vida, sobre este lar. E que a Tua bênção seja estendida. Abre portas de trabalho, dá vitória. Te apresentamos o nosso querido pastor, Senhor, dá saúde, mais saúde a Teu filho, sobre sua família também abençoa, concedendo saúde e graça ao santo ministério da Tua casa, à Tua igreja, a Rede Brasil de Comunicação, a esta preciosa equipe, a Tua igreja como um todo, a nossa nação chamada Brasil, a nação de Israel. Que haja paz, que haja paz. E isso te pedimos debaixo do Salmo 122, do verso 6 ao 9. Te adoramos por essa feliz oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos ao finalzinho do programa. Passou rápido, mas como foi bom ter a sua participação, ter a sua companhia. Queremos dizer que daqui a pouquinho, no fechamento estaremos louvando a Deus com a nossa irmã Cássia Lima. Mas queremos lhe dizer, continue confiando em Deus. Volta para Jesus se você está distante. Manda uma mensagem para nós, dizendo: eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Deus, Ele tem um milagre na sua vida. Deus, Ele tem um caminho especial na sua vida. E queremos confirmar o que a Bíblia diz. Lá no Salmo 3, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu me fazes habitar em segurança. Que o Deus de paz te conceda uma noite de paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tão grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, desde agora e para sempre. Deus te abençoe. Amém, pastor. Desde já quero agradecer primeiramente a Deus, por essa oportunidade, ao nosso pastor Ailton José Alves, também, por ter nos permitido chegar aqui para adorarmos a Deus. Quero agradecer também ao Senhor, por estar aqui conosco, adorando ao Senhor, ao nosso coordenador, Marcos André, presbítero Marcos André também, por ter nos permitido chegar aqui. Que Deus abençoe todos os irmãos da área 61 que têm orado por nós. Amém? Parecia mesmo que não ia acontecer mais nada.
Jário em desespero com sua filha tão doente em casa, foi procurar Jesus angustiado lá na multidão, dizendo: mestre, vai à minha casa, tens a solução. E em meio à tristeza de um pai, alguém lhe respondeu: Jário, não incomodes o mestre, tua filha já morreu. Mas Jesus não tinha dado nem sequer a última palavra. Ele disse: Jário, crê somente que eu vou na tua casa. E assim Jesus cumpriu com o que prometeu. Lá vai ele na casa de Jáiro, era um filho de Deus. Ao chegar viu a tristeza, a multidão chorava. Jesus disse: ela dorme, e alguém até zombava. Mas o que ninguém sabia era que tinha milagre na casa. E Jesus entrou no recinto, e muitos, sem entender, duvidaram dele. Outros tentavam entrar na casa, mas Jesus não permitiu, porque tem mistérios de Deus que nem todo mundo está preparado para ver. E ao perceber que a jovem já estava morta, Jesus pegou na sua mão e falou: Talita, cumi, que quer dizer: menina, levanta. E ao perceber que a jovem já estava morta, Jesus pegou na sua mão e falou: Talita, cumi. E ela levantou e andou no recinto. E aqui não vai ser diferente. Sabe por quê? Tem milagre hoje aqui, tem mistério hoje aqui, tem cura hoje aqui, tem batismo hoje aqui. Tem milagre, milagre na casa. Tem renovo hoje aqui, providência hoje aqui. Você já pode sentir, Jesus está passando aqui. E quando ele chega, tem milagre, tem graça. Milagre hoje aqui, mistério hoje aqui, cura hoje aqui, batismo hoje aqui. Jesus já chegou e tem milagre na casa. Tem renovo hoje aqui, providência hoje aqui. Você já pode sentir, Jesus está passando aqui. E quando ele chega, tem milagre, tem graça. Milagre hoje aqui, mistério hoje aqui, cura hoje aqui, batismo hoje aqui. Jesus já chegou e tem milagre na casa. Tem renovo hoje aqui, providência hoje aqui. Você já pode sentir, Jesus está passando aí. E quando ele chega, tem milagre, tem graça. Ele está aqui, presente nessa casa.